Dona Rosa desceu devagar as escadas que levavam ao porão, o coração batendo forte no peito. A luz fraca da lâmpada pendurada mal iluminava o rosto pálido do garoto. Ele se encolheu ao vê-la, assustado, segurando um caderno velho nas mãos. "Meu Deus do céu!" murmurou ela, levando a mão à boca, com os olhos marejados. Você é o filho do Sr. Augusto, não é?" O menino assentiu em silêncio, e Rosa se aproximou, ajoelhando-se diante dele. "Mas o que fizeram com você, meu filho?" disse com a voz trêmula, tentando conter as lágrimas. "Todo mundo pensa que você foi embora com sua mãe. Como é que deixaram você aqui sozinho, Deus do céu?" Ele baixou a cabeça, a voz fraca. A mulher dele disse que era para eu ficar quieto, que se eu saísse, papai ia me mandar embora também. Dona Rosa respirou fundo, sentindo a revolta ferver dentro do peito. "Essa mulher é uma víbora", sussurrou entre os dentes. "Mas calma, meu amor. Ninguém mais vai te machucar, ouviu? Eu vou dar um jeito nisso. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Vou contar pro seu pai a verdade. Nem que me custe o emprego." Naquele instante, a voz da faxineira não era apenas a de uma empregada. Era o som da justiça nascendo. Simples, corajosa e pronta para enfrentar o mal cara a cara. Ninguém imaginava que por trás dos sorrisos da elegante noiva do milionário se escondia um plano cruel. Ela havia dito a todos que o filho do empresário tinha ido embora com a mãe. Uma história aparentemente convincente, mas era uma mentira cuidadosamente construída. O verdadeiro objetivo daquela mulher era se casar, assinar os papéis e então tomar tudo o que ele possuía: fortuna, empresa e poder. Mas o destino colocou uma testemunha improvável no caminho. A faxineira da mansão, Dona Rosa. Mulher simples, mas de olhar atento e coração justo, ela começou a perceber coisas estranhas. Portas trancadas, bandejas de comida desaparecendo e passos silenciosos durante a madrugada. Seguindo seu instinto, Rosa decide investigar e descobre algo inimaginável. O filho do milionário estava vivo, escondido no porão da própria casa, vivendo entre livros e restos de comida, como um prisioneiro esquecido. Chocada e tomada pela emoção, a faxineira percebe que tem nas mãos a chave para salvar uma vida, e também o coração do patrão, enganado pela mulher que fingia amá-lo. A partir daí, começa uma jornada de coragem, onde a verdade, vinda de quem menos se esperava, pode mudar o destino de todos. Se você já pensou em desistir, fica comigo até o fim. Me diz, qual promessa te sustenta até hoje, quando parece que o mundo pesa? A mansão dos Cardoso se erguia imponente no Morumbi, suas janelas enormes refletindo o sol da tarde como espelhos dourados. Dentro daquelas paredes de mármore italiano, Daniel Cardoso, empresário de 52 anos, caminhava pelo hall principal com passos que ecoavam sua solidão. 3 meses atrás, sua vida havia mudado completamente quando conheceu Sofia Mendes, uma mulher elegante de 40 anos, que surgiu em sua rotina como um raio de luz depois de anos de viuvez. O casamento estava marcado para dali a 2 semanas, e Daniel sentia que finalmente voltaria a ser feliz. Mas havia algo que Rosa Antunes, a faxineira da casa há 15 anos, notava e que ninguém mais parecia perceber. Sofia sempre carregava uma chave dourada pequena no pescoço, escondida sob as roupas elegantes, e seus olhos se desviavam toda vez que alguém mencionava Miguel, o filho de Daniel. A história de Sofia e Daniel começara de forma quase cinematográfica. Eles se conheceram numa exposição de arte contemporânea no centro de São Paulo, quando Sofia fingiu admirar a mesma obra que Daniel observava. Pollock sempre me fascinou. Ela havia dito com um sorriso estudado. A forma como ele transforma o caos em beleza. Daniel, que passava por um momento difícil depois da partida misteriosa de Miguel, se encantou imediatamente com aquela mulher culta e sofisticada. Nas semanas seguintes, Sofia se mostrou a companheira perfeita, interessada nos negócios dele, carinhosa e principalmente muito compreensiva com sua dor pela ausência do filho.
Rosa passava o pano na estante da biblioteca quando ouviu Sofia ao telefone, falando baixo. Sim, está tudo controlado. Em 2 semanas, assina os papéis e tudo será nosso. O garoto não é problema. Ninguém vai procurar quem oficialmente não existe mais. A faxineira sentiu um arrepio subir pela espinha. Miguel, de 17 anos, havia sumido 3 meses atrás, exatamente quando Sofia apareceu na vida de Daniel. A versão oficial era que o rapaz tinha ido morar com a mãe biológica em outro país, mas Rosa sempre achou estranho. Miguel adorava o pai e jamais partiria sem se despedir dela, que o criara desde pequeno. O que Rosa não sabia era que Sofia havia estudado a família Cardoso por meses antes de se aproximar. Ela conhecia cada detalhe da rotina de Daniel. Sabia sobre sua primeira esposa que morrera num acidente de carro quando Miguel tinha 5 anos. Sabia sobre os negócios, as propriedades e, principalmente, sabia que Daniel estava vulnerável e carente. Sofia também descobrira que Miguel era o único herdeiro direto e que, sem ele, Daniel poderia deixar tudo para uma nova esposa em caso de morte súbita. Naquela mesma tarde, enquanto dobrava toalhas no 2º andar, Rosa reparou em algo peculiar. Sofia subia regularmente até o 3º andar com uma bandeja de comida, mas sempre voltava com ela vazia. Quando questionada, dizia que estava levando para os gatos da vizinhança que entravam pelo terraço. Porém, Rosa conhecia cada canto daquela casa e sabia que não havia gatos ali há anos. Você percebeu o detalhe? Na chave dela? Guarda isso. O 3º andar da mansão sempre foi um mistério para Rosa. Daniel havia mandado trancar aquela ala depois da morte da esposa, dizendo que havia muitas lembranças dolorosas ali. Rosa respeitava a decisão do patrão, mas sempre achou estranho que Sofia tivesse acesso a um lugar que nem mesmo ela, depois de 15 anos na casa, podia limpar. Como Sofia conseguira a chave? E por que Daniel havia permitido que ela frequentasse um local tão íntimo e cheio de memórias? Durante a madrugada, Rosa decidiu ficar escondida no corredor do 3º andar. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos silenciosos e viu Sofia subindo com uma bandeja. A mulher usou a chave dourada para abrir uma porta que Rosa sempre acreditou ser um depósito trancado. Quando Sofia desceu, Rosa esperou alguns minutos e se aproximou da porta. Através da fechadura, conseguiu ver uma luz fraca e ouviu algo que fez seu coração disparar. Alguém tossindo baixinho. Era uma tosse que ela conhecia bem. A mesma tosse alérgica que Miguel tinha desde criança quando ficava em lugares com poeira. A descoberta deixou Rosa em estado de choque. Como Miguel poderia estar ali? Ela havia visto Sofia mostrar mensagens do celular do garoto para Daniel, mensagens dizendo que ele estava bem e feliz em outro país. Rosa lembrou de como Sofia havia consolado Daniel naqueles primeiros dias, dizendo que era normal adolescentes passarem por fases de rebeldia e que Miguel voltaria quando amadurecesse. Você precisa aceitar que ele escolheu a mãe biológica, Sofia havia dito, com lágrimas nos olhos que Rosa agora percebia serem falsas. No dia seguinte, Rosa fingiu estar limpando o corredor quando Sofia subiu novamente. Desta vez, conseguiu ouvir uma conversa abafada através da porta. Você precisa ficar quieto só mais 2 semanas, dizia Sofia. Depois que eu me casar com seu pai e os papéis estiverem assinados, veremos o que fazer. A voz que respondeu era fraca, mas inconfundível. Por que está fazendo isso? Meu pai te ama de verdade. Rosa teve que segurar as lágrimas. Miguel estava ali, vivo, prisioneiro na própria casa. A parte forte vem agora. Rosa sabia que precisava de provas, mas também sabia que estava lidando com alguém perigoso. Sofia havia conseguido convencer Daniel de que Miguel tinha partido por vontade própria, até mesmo falsificando mensagens do celular do garoto. Durante 3 dias, Rosa observou os movimentos de Sofia, decorando seus horários e rotinas. Descobriu que a mulher saía toda terça à tarde para fazer as unhas e voltava apenas no fim da tarde. Nesses 3 dias de observação, Rosa começou a perceber outros detalhes perturbadores. Sofia recebia ligações estranhas em horários específicos, sempre falando em códigos. O paciente está estável, ela dizia.
ou o tratamento está funcionando. Rosa também notou que Sofia sempre verificava se estava sozinha antes de subir para o terceiro andar, olhando por cima do ombro e esperando alguns minutos antes de usar a chave dourada. Na terça seguinte, Rosa esperou Sofia sair e correu até o quarto do casal. Procurou pela chave dourada, mas Sofia era esperta demais para deixá-la à vista. Foi então que Rosa lembrou da primeira vez que viu Sofia. Ela havia estranhado uma pequena cicatriz na mão direita da mulher, bem no formato de uma chave. Rosa sempre guardava chaves extras da casa no cofre da cozinha, e uma delas abria todas as portas internas. Com o coração batendo forte, subiu até o terceiro andar. Quando abriu a porta, Rosa quase desabou. Miguel estava ali, mais magro, com barba por fazer e roupas sujas, mas vivo. O garoto estava sentado numa cama improvisada, cercado de livros velhos e restos de comida. Dona Rosa, ele sussurrou, levantando-se cambaleante. Eu sabia que você me encontraria. Ela me trouxe aqui no dia que conheceu meu pai. Disse que se eu gritasse ou tentasse fugir, mataria ele também. Rosa abraçou o menino que ajudara a criar, sentindo uma mistura de alívio e revolta que fez suas mãos tremerem. O estado de Miguel era pior do que Rosa imaginara. Ele havia perdido pelo menos 10 quilos. Tinha marcas nos pulsos de cordas ou algemas, e seus olhos mostravam um medo profundo. Dona Rosa, ela não é normal. Miguel sussurrou enquanto Rosa verificava seus ferimentos. Ela falou sobre outros homens que matou, outros filhos que eliminaram do caminho. Ela tem fotos deles no celular como troféus. Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Não estava lidando apenas com uma golpista, mas com uma serial killer. É aqui que tudo muda. Miguel contou a Rosa que Sofia o havia dopado no dia do sequestro, usando soníferos no suco. Quando acordou, estava naquele quarto e ela explicou o plano. Ficaria ali até ela se casar com Daniel e ter acesso a todos os bens da família. Depois disso, planejava simular um acidente com os dois, pai e filho, e ficar com tudo. Ela não é quem meu pai pensa que é. Miguel sussurrou. Ouvi ela falando ao telefone sobre outros casamentos, outros homens ricos que ela matou. Miguel revelou detalhes horripilantes sobre os métodos de Sofia. Ela havia contado com orgulho sobre como havia envenenado lentamente seu primeiro marido, um empresário do ramo imobiliário, fazendo parecer que ele havia morrido de problemas cardíacos. O segundo havia caído da varanda do próprio apartamento depois de descobrir que ela estava roubando o dinheiro da empresa. O terceiro havia se suicidado com uma overdose de remédios controlados. Ela disse que papai seria o quarto e eu seria um bônus. Miguel contou, tremendo. Rosa sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que Sofia era extremamente manipuladora. Se ela simplesmente contasse a Daniel, Sofia poderia convencê-lo de que Rosa estava louca ou inventando histórias. Precisava de uma prova irrefutável. Foi então que Rosa lembrou do sistema de segurança da casa. Daniel havia instalado câmeras discretas em todos os corredores depois de um assalto na vizinhança, 2 anos antes. O sistema de segurança era mais sofisticado do que Rosa imaginava. Enquanto procurava no escritório de Daniel, encontrou um manual que explicava como acessar as gravações. Daniel havia instalado as câmeras após um episódio em que a casa da vizinha foi invadida, e ele queria proteger Miguel e Rosa. Ironicamente, o sistema que deveria proteger Miguel acabaria sendo a chave para salvá-lo de um perigo que vinha de dentro da própria casa. Naquela noite, Rosa fingiu estar passando mal e pediu para dormir na casa, algo que nunca fazia. Esperou todos dormirem e desceu até o escritório de Daniel, onde ficava o computador conectado ao sistema de segurança. Não sabia muito de tecnologia, mas Miguel havia ensinado algumas coisas básicas para ela anos antes. Conseguiu acessar as gravações dos últimos 3 meses e o que viu a deixou sem ar. Repara no que não é dito. Nas gravações, Rosa viu Sofia subindo regularmente para o terceiro andar com bandejas, sempre checando se estava sozinha. Mas o mais chocante foi uma gravação de 2 semanas atrás. Sofia descendo do quarto com sangue na blusa e uma expressão fria no rosto. Miguel devia ter tentado resistir naquele dia.
Rosa também encontrou gravações de Sofia ao telefone falando sobre eliminar obstáculos e acelerar o cronograma. As gravações revelaram um padrão macabro. Sofia havia começado a manipular Daniel desde o primeiro encontro, sempre perguntando sobre seus bens, suas vontades em relação à herança e, principalmente, sobre Miguel. Em uma das gravações, Rosa viu Sofia vasculhando o escritório de Daniel quando ele não estava, fotografando documentos e contratos. Em outra, ela estava ao telefone dizendo: "O pai está completamente envolvido. O garoto ainda resiste, mas isso é temporário. Em 2 semanas, tudo estará resolvido." Com as mãos trêmulas, Rosa copiou os vídeos mais importantes para um pendrive que encontrou na gaveta de Daniel. Sabia que precisava ser estratégica. Se confrontasse Sofia diretamente, a mulher poderia fazer algo terrível com Miguel antes que alguém pudesse impedi-la. Rosa decidiu que esperaria até a manhã seguinte, quando Daniel voltasse da viagem de negócios que havia feito naquela semana. Durante a madrugada, enquanto copiava os arquivos, Rosa encontrou algo ainda mais perturbador. Gravações antigas que mostravam Sofia explorando a casa nos primeiros dias, mapeando cada cômodo, cada saída, cada sistema de segurança. Ela havia estudado a casa como um ladrão estuda um banco antes de assaltá-lo. Rosa também viu gravações de Sofia praticando expressões no espelho do banheiro. Sorrisos falsos, lágrimas forçadas, gestos de afeto calculados. O amanhecer trouxe uma tensão que parecia eletrizar o ar da mansão. Daniel chegou por volta das 9 da manhã, cansado da viagem, mas sorrindo ao ver Sofia, que o recebeu com um beijo aparentemente carinhoso. Rosa observava de longe, segurando o pendrive no bolso do avental, sentindo que carregava o peso do mundo nas mãos. Sabia que nas próximas horas, aquela família seria destroçada ou salva para sempre. Daniel parecia diferente naquela manhã. A viagem havia sido boa para ele, e Rosa percebeu que ele estava com um brilho no olhar que não via há meses. "Rosa, trouxe presentes para você e para Miguel", ele disse, mostrando 2 caixinhas elegantes. Queria dar pessoalmente para Miguel, mas... Sua voz se entristeceu. Sofia rapidamente interveio. "Meu amor, você sabe que ele precisa de tempo. Quando estiver pronto, voltará." Rosa sentiu uma revolta crescer no peito ao ver como Sofia manipulava os sentimentos de Daniel. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Rosa esperou Sofia sair para fazer compras para o casamento. Foi então que se aproximou de Daniel, que estava no escritório respondendo e-mails. "Senhor Daniel", ela disse com a voz mais firme que conseguiu. "Preciso lhe mostrar algo muito importante sobre Miguel." Daniel ergueu os olhos, e Rosa pôde ver a dor que ele carregava pela ausência do filho. "Rosa, você sabe que Miguel escolheu partir. Sofia me mostrou as mensagens." "Senhor, Miguel nunca saiu de casa." Rosa interrompeu, estendendo o pendrive. "Ele está aqui no 3º andar. E a senhora Sofia?" Sua voz falhou por um momento. "A senhora Sofia não é quem o senhor pensa que é." Daniel ficou pálido, mas Rosa continuou. "Por favor, veja os vídeos primeiro. Depois vamos buscar seu filho." Daniel olhou para Rosa com uma mistura de confusão e esperança. Durante 3 meses, ele havia lutado contra a sensação de que algo estava errado com a partida de Miguel. O filho sempre foi próximo dele. Sempre conversavam sobre tudo e a despedida fria por mensagens nunca fez sentido. Mas Sofia havia sido tão convincente, mostrando as mensagens, explicando que adolescentes passam por fases difíceis, que Daniel acabou aceitando a versão dela. Quando as imagens começaram a aparecer na tela, Daniel teve que se apoiar na mesa. Viu Sofia subindo com bandejas, viu as conversas telefônicas, viu o sangue na blusa. Mas o que mais o abalou foi a última gravação. Sofia conversando com alguém por telefone, dizendo: "Já eliminei 3 antes dele. Este vai ser mais fácil porque já confiam em mim. O garoto é só um detalhe. Depois do casamento, ninguém vai procurar por ele mesmo." A reação de Daniel foi de choque total. Suas mãos começaram a tremer, seus olhos se encheram de lágrimas, e ele repetia: meu Deus, o que eu fiz?" Rosa colocou a mão no ombro dele e disse: "O senhor não fez nada errado.
O senhor foi enganado por alguém muito perigoso. Mas agora podemos salvar Miguel. Daniel se levantou cambaleante, com uma mistura de alívio por saber que o filho estava vivo e horror por descobrir com quem estava dividindo a cama. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Daniel e Rosa subiram juntos até o 3º andar. Quando a porta se abriu, pai e filho se olharam por um momento que pareceu eterno. Miguel, mesmo fraco e machucado, correu para abraçar o pai. Eu sabia que você viria me buscar, ele sussurrou. Daniel chorou como não chorava há anos, segurando o filho que pensava ter perdido para sempre. Perdoa seu pai, Miguel. Daniel sussurrou entre lágrimas. Eu deveria ter percebido, deveria ter desconfiado. Miguel o abraçou mais forte. Pai, ela é muito esperta. Ela sabia exatamente o que dizer para te convencer. Mas eu sempre soube que você me encontraria. Rosa observava aquele reencontro com lágrimas nos olhos, sabendo que havia arriscado tudo pela coisa certa. Miguel contou ao pai detalhes sobre o cativeiro que Rosa ainda não conhecia. Sofia havia instalado uma câmera no quarto para vigiá-lo constantemente, e às vezes trazia um laptop para que ele visse notícias sobre si mesmo. Reportagens dizendo que havia fugido de casa, que estava rebelde, que Daniel estava sofrendo. Ela queria me quebrar psicologicamente, Miguel explicou. Queria que eu visse você sofrendo e me sentisse culpado. Mas o momento de alívio foi interrompido pelo som de passos na escada. Sofia havia voltado mais cedo das compras. Daniel, onde você está, meu amor? Sua voz ecoava pelo corredor, doce e manipuladora como sempre. Rosa olhou para Daniel e sussurrou. Ela não pode saber que descobrimos. Não ainda. Daniel entendeu. Se Sofia se sentisse encurralada, poderia tentar algo desesperado. Daniel desceu para encontrar Sofia, deixando Rosa com Miguel no quarto. Meu amor, estava procurando você, Sofia disse, beijando-o no rosto. Comprei o vinho para a festa de despedida de solteiro amanhã. Daniel sorriu forçadamente, mas seus olhos estavam diferentes. Sofia, precisamos conversar sobre algumas coisas do casamento. Ela inclinou a cabeça, com uma expressão de interesse fingido. Claro, querido. Sobre o quê? Sobre Miguel, Daniel disse, observando cada microexpressão no rosto dela. Recebi uma ligação hoje. Ele quer voltar para o casamento. Sofia congelou por apenas 1 segundo, mas foi tempo suficiente para Daniel confirmar tudo. Que estranho, ela gaguejou. Ele disse que não queria mais contato conosco. Daniel continuou pressionando. Mas mudou de ideia. Disse que quer me dar o anel de noivado da minha primeira esposa, que está guardado no quarto dele. Você se importa se eu pegar? A máscara de Sofia começou a cair. Seus olhos se tornaram frios, calculistas. Daniel, você sabe que Miguel levou tudo quando foi embora. Não tem mais nada dele aqui. Foi nesse momento que Daniel teve certeza absoluta de que estava vivendo com uma assassina. Engraçado, ele disse, puxando o celular do bolso. Porque ele me disse que está a caminho de casa agora. Sofia recuou um passo, sua mão direita se movendo instintivamente para a chave dourada no pescoço. Daniel, você está agindo de forma estranha. Acho que a viagem te cansou demais. Mas Daniel já estava discando para a polícia. Alô? Quero reportar um sequestro. O perpetrador está na minha casa agora. Sofia tentou pegar o telefone, mas Daniel se afastou. É você, não é? Você sequestrou meu filho. Sofia percebeu que seu jogo havia acabado. Sua postura mudou completamente. Não mais a noiva delicada e apaixonada, mas algo predatório e perigoso. Você não sabe com quem está mexendo, Daniel. Ela disse, com uma voz que ele nunca havia ouvido antes. Eu cuidei de homens muito mais inteligentes que você. Foi então que ela revelou sua verdadeira natureza, falando sobre os outros maridos como se fossem apenas obstáculos removidos. Nesse momento, Sofia tirou de dentro da bolsa um frasco pequeno com líquido transparente. Você vai desligar esse telefone agora, Daniel, e vai casar comigo amanhã como planejado. Ou seu filho precioso vai ter o mesmo destino que os outros que descobriram meus planos. Daniel olhou para o frasco, entendendo que provavelmente era veneno. Quantos, e Sofia?
Quantos homens você matou? O suficiente para saber que você não vai me impedir. Ela respondeu, destampando o frasco. Beba isso agora, ou vou subir e dar para seu filho primeiro. Foi então que Rosa apareceu no topo da escada, com Miguel ao seu lado, ambos filmando com o celular de Miguel. Pode parar aí, senhora Sofia. A polícia já está indo a caminho e tudo o que a senhora disse está sendo gravado. Sofia olhou para cima e viu pai e filho reunidos, vivos, e Rosa com o telefone apontado para ela. Sua expressão mudou completamente. Não mais a mulher elegante e apaixonada, mas algo frio e perigoso. Vocês não sabem com quem estão lidando, ela sibilou. Já matei homens muito mais poderosos que vocês. Mas quando tentou jogar o conteúdo do frasco em Daniel, Rosa gritou do alto da escada. Senhor Daniel, abaixa! Daniel se jogou no chão e o líquido atingiu apenas a parede de mármore, que começou a fazer espuma e fumaça. Era ácido. Sofia tentou correr, mas as sirenes da polícia já podiam ser ouvidas se aproximando. Miguel desceu correndo e abraçou o pai, enquanto Rosa permanecia na escada, sussurrando uma oração de gratidão. Quando os policiais entraram na mansão, encontraram Sofia tentando quebrar uma janela para fugir. Em sua bolsa, além do ácido, havia mais frascos de veneno, documentos falsos e uma lista com nomes de 5 homens ricos. 3 já estavam riscados, incluindo os que haviam morrido em acidentes nos últimos 2 anos. Daniel era o 4º da lista. Miguel seria o 5º. O delegado responsável pelo caso, Dr. Carlos Mendonça, ficou impressionado com a sofisticação do esquema. Esta mulher fazia parte de uma rede internacional, explicou depois. Eles escolhiam vítimas específicas, estudavam suas rotinas por meses, criavam identidades falsas perfeitas e executavam os planos com precisão cirúrgica. Se não fosse pela coragem da senhora Rosa, teríamos mais 2 vítimas. Durante o depoimento, Sofia confessou tudo. Ela integrava um esquema internacional de viúvas negras que visavam empresários solitários. Seu método era sempre o mesmo. Seduzia homens ricos e viúvos, eliminava possíveis herdeiros ou obstáculos, casava rapidamente e depois simulava acidentes. O dinheiro era dividido com outros membros do esquema em países diferentes. A investigação revelou que Sofia nem mesmo era seu nome verdadeiro. Ela se chamava Ana Beatriz Santos e havia começado essa vida criminosa 5 anos antes, depois de se envolver com um grupo que recrutava mulheres para esses golpes. Sua primeira vítima havia sido um aposentado em Brasília, e o sucesso do golpe a motivou a continuar. Cada morte a deixava mais fria, mais calculista, mais perigosa. O esquema funcionava assim. O grupo identificava homens ricos e recentemente viúvos através de redes sociais e obituários. Depois, criavam perfis falsos e identidades completas para as mulheres. Elas se aproximavam das vítimas em locais sofisticados como galerias de arte, clubes exclusivos ou eventos de caridade. O namoro durava alguns meses, o casamento era rápido, e em seguida vinham os acidentes. Durante as semanas seguintes, a polícia desmantelou toda a rede. Foram presas 12 pessoas em 6 estados diferentes, incluindo o líder do grupo, um homem que se passava por consultor matrimonial e recrutava tanto as mulheres quanto identificava as vítimas. O esquema havia funcionado por mais de 10 anos e era responsável por pelo menos 23 mortes. 3 semanas depois, quando Miguel já estava recuperado e a casa havia voltado ao normal, Daniel encontrou Rosa limpando a biblioteca como sempre fazia. Rosa, ele disse sentando-se numa poltrona próxima. Não sei como agradecer o que você fez por nós. Rosa sorriu, continuando a passar o pano nos livros. Senhor Daniel, eu só fiz o que qualquer mãe faria pelo filho. E era verdade, para Rosa, Miguel sempre foi como um filho. O processo de recuperação de Miguel foi gradual. Ele precisou de acompanhamento psicológico para superar o trauma do cativeiro e Daniel se afastou temporariamente dos negócios para cuidar do filho. Rosa se tornou ainda mais importante nesse período, sendo não apenas funcionária, mas um pilar emocional para toda a família. Ela cozinhava as comidas favoritas de Miguel,
ajudava nos exercícios de fisioterapia e, principalmente, estava sempre ali quando ele precisava falar sobre o que havia passado. Daniel insistiu em dar uma recompensa financeira para Rosa, mas ela recusou. "O que eu quero não tem preço", ela disse. "Quero continuar cuidando desta casa e desta família." Daniel sorriu, entendendo que Rosa não era apenas uma funcionária, mas parte da família. "Então vai ficar conosco para sempre." E Rosa: "Obrigado por nunca ter desistido de Miguel." A verdade é que Rosa havia desconfiado de Sofia desde o primeiro dia. Havia algo nos olhos daquela mulher, uma frieza que ela disfarçava bem, mas que Rosa, com sua experiência de vida, conseguia perceber. Mulher que mente sobre coisas pequenas, mente sobre coisas grandes, Rosa sempre dizia. E Sofia mentia sobre tudo, desde seus gostos culinários até suas experiências de vida. Naquela noite, Miguel encontrou Rosa na cozinha preparando o jantar. "Dona Rosa", ele disse, abraçando-a por trás. "A senhora me salvou." Rosa se virou e tocou o rosto do rapaz com carinho. "Não, meu filho. Foi sua força que nos salvou. Você resistiu, você sobreviveu. Eu só abri a porta." Miguel sorriu, e Rosa viu nos olhos dele a mesma luz de quando era criança. O relacionamento entre Daniel e Miguel se fortaleceu depois da experiência traumática. Pai e filho passaram a conversar mais, a se abrir sobre sentimentos e medos. Daniel percebeu que havia se distanciado emocionalmente do filho depois da morte da esposa, e que essa distância havia tornado Miguel vulnerável à manipulação de Sofia. "Nunca mais vamos nos afastar assim", Daniel prometeu, e cumpriu a promessa. Meses depois, quando jornalistas perguntavam a Daniel como havia descoberto a verdade sobre Sofia, ele sempre respondia a mesma coisa. Foi o amor de uma mulher simples que não deixou a ganância vencer a justiça. Rosa ficava constrangida com os elogios, mas Daniel sabia que sem sua coragem e atenção aos detalhes, tanto ele quanto Miguel estariam mortos. A história se espalhou pela mídia nacional, mas a família preferiu manter discrição. Daniel deu apenas uma entrevista, na qual destacou a importância de confiar nos instintos e, principalmente, de valorizar as pessoas que realmente nos amam. "Sofia me disse tudo o que eu queria ouvir", ele explicou. "Rosa me disse tudo o que eu precisava ouvir. A diferença entre elas era o amor verdadeiro." A chave dourada que Sofia usava no pescoço era, na verdade, uma chave mestra que ela havia mandado fazer especificamente para trancar Miguel no quarto. A polícia descobriu que ela havia usado métodos similares com outras vítimas. O pendrive com as gravações se tornou peça fundamental no processo que condenou não só Sofia, mas toda a rede de viúvas negras da qual ela fazia parte. Durante os meses seguintes, Daniel e Miguel receberam ameaças de outros membros do grupo que ainda estavam soltos. A polícia forneceu proteção temporária e a família passou a viver com segurança reforçada. Rosa, que sempre fora corajosa, agora se tornou ainda mais vigilante, sempre atenta a qualquer movimento suspeito ao redor da mansão. A mansão dos Cardoso permaneceu imponente no Morumbi, mas agora suas janelas refletiam uma luz diferente, a luz de uma família reunida e de uma verdade que quase se perdeu para sempre. Rosa continuou cuidando da casa, mas agora tinha um novo título. Não era mais apenas a faxineira. Era a mulher que salvou 2 vidas com coragem e fé. O terceiro andar, que antes era um lugar de sofrimento, foi completamente reformado. Daniel transformou o antigo cativeiro numa sala de estudos para Miguel, com muitas janelas e plantas. "Transformamos o lugar de dor num lugar de crescimento", Daniel explicou. Rosa sugeriu colocar uma placa pequena na porta. "Onde houve trevas, agora há luz." Na gaveta da cozinha, Daniel guardou uma foto de Rosa, Miguel e ele no dia em que a polícia levou Sofia. Na foto, as mãos de Rosa, antes trêmulas de medo, agora seguravam firmes os 2 homens que ajudou a salvar. Era um lembrete de que, às vezes, os anjos aparecem com avental de trabalho e coração de mãe. Miguel voltou aos estudos com renovado interesse pela vida. O período no cativeiro, por mais traumático que tenha sido, lhe ensinou sobre resistência e esperança.
Ele desenvolveu uma paixão por psicologia, querendo entender como pessoas como Sofia conseguem manipular outras. Quero ajudar outras famílias a não passarem pelo que passamos, ele disse. 2 anos depois, quando Miguel se formou no colegial, ele escolheu Rosa para entregá-lo no palco. Esta mulher, ele disse no discurso, me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre quem fica quando o mundo desaba. Daniel chorou na plateia, sabendo que o filho havia aprendido a lição mais importante da vida, que o amor verdadeiro muitas vezes vem de quem menos esperamos. A cerimônia de formatura foi um momento especial para toda a família. Rosa, que nunca havia tido filhos próprios, sentia-se realizada vendo Miguel crescer e se tornar um jovem responsável e maduro. Daniel observava orgulhoso, sabendo que quase havia perdido esse momento por causa da manipulação de Sofia. A experiência os havia tornado mais unidos e mais gratos pelas pequenas alegrias da vida. A vida de Rosa mudou para sempre naquele dia, quando decidiu investigar os passos silenciosos na madrugada. Ela provou que coragem não precisa de diploma ou conta bancária. Precisa apenas de um coração que se recusa a fechar os olhos para a injustiça. E quando questionada sobre como encontrou forças para enfrentar uma assassina, Rosa sempre respondia: não foram minhas forças. Foi Deus me usando para proteger meus filhos. O impacto da história foi além da família Cardoso. O caso inspirou campanhas de conscientização sobre golpes amorosos e a importância de investigar o passado de novos parceiros. Daniel se tornou palestrante voluntário, alertando outros empresários sobre os riscos de relacionamentos precipitados em momentos de vulnerabilidade emocional. Hoje, a porta do 3º andar permanece aberta. Miguel transformou o antigo cativeiro num escritório onde estuda e faz seus projetos. Rosa insistiu em deixar uma plantinha na janela, um símbolo de vida renascendo, onde antes só havia escuridão. Daniel, quando passa por ali, sempre sussurra uma oração de gratidão pela mulher simples que enxergou o que ninguém mais viu. A plantinha na janela se tornou um símbolo poderoso para a família. Era uma suculenta pequena, resistente, que crescia mesmo em condições adversas. Como nossa família, Rosa costumava dizer. Passou pela tempestade, mas continuou crescendo. Miguel cuidava da planta com carinho especial, regando-a e conversando com ela nos momentos difíceis. A história de Rosa, Miguel e Daniel se espalhou pela cidade, não como um escândalo, mas como um testemunho de que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Em tempos onde a mentira parece mais forte, onde o dinheiro compra silêncios e onde os poderosos pisam nos fracos, essa história nos lembra que às vezes basta uma pessoa corajosa para mudar o destino de todos. As cartas que a família recebeu depois que a história se tornou pública foram emocionantes. Pessoas de todo o país escreviam contando suas próprias experiências com golpistas, agradecendo pela coragem de tornar o caso público. Uma senhora de Porto Alegre escreveu: Rosa me lembrou que devo confiar mais nos meus instintos. Obrigada por nos ensinar que o amor verdadeiro é vigilante. A chave dourada de Sofia foi entregue como evidência e nunca mais vista. Mas Rosa guardou sua própria chave, a chave da verdade, que abriu as portas de uma prisão invisível e libertou não apenas Miguel do cativeiro físico, mas Daniel da prisão emocional em que estava sendo conduzido sem saber. 2 anos depois do acontecido, Daniel decidiu criar uma fundação em nome de Rosa, destinada a ajudar famílias vítimas de golpes amorosos. A Fundação Rosa Antunes oferece apoio psicológico, assessoria jurídica e programas de prevenção. Rosa, inicialmente tímida com a homenagem, acabou aceitando quando percebeu que poderia ajudar outras pessoas. Na última audiência do julgamento, Sofia olhou para Rosa e perguntou: "Por que você se meteu?" Não era sua família. Rosa respondeu com a simplicidade que sempre a caracterizou: Senhor é pai de qualquer criança que sofre, e eu sou apenas suas mãos na terra. Sofia foi condenada à prisão perpétua, junto com outros membros do esquema. A sentença de Sofia teve repercussão internacional. O caso foi estudado pelo FBI e pela Interpol, como exemplo de como redes criminosas organizadas podem operar por anos sem serem detectadas.
A perícia psicológica revelou que Sofia era uma psicopata com alto grau de inteligência emocional, capaz de imitar sentimentos com perfeição assustadora. A mansão dos Cardoso voltou a ser um lar. As risadas de Miguel ecoam pelos corredores. Daniel voltou a sorrir de verdade. E Rosa continua cuidando de tudo com o mesmo carinho de sempre. Mas agora ela tem certeza de que não é apenas uma funcionária. É a guardiã de uma família que Deus colocou sob sua proteção. O jardim da mansão também foi renovado depois do caso. Daniel plantou um canteiro especial para Rosa, com suas flores favoritas. Todas as manhãs, antes de começar o trabalho, Rosa caminha pelo jardim e agradece pela oportunidade de ter salvado sua família. Cada flor que nasce é um milagre pequeno. Ela costuma dizer, como cada dia que temos juntos. Quando alguém pergunta a Rosa se ela não teve medo de enfrentar Sofia, ela responde, tive muito medo. Mas o medo de perder meu menino era maior que o medo de morrer. É essa diferença entre medo egoísta e medo amoroso que transforma pessoas comuns em heróis silenciosos. Rosa provou que não precisamos de superpoderes para salvar vidas. Precisamos apenas de amor e coragem para agir quando a verdade está em perigo. A última coisa que Sofia disse antes de ser levada pela polícia foi: "Vocês não sabem quem sou eu." Rosa respondeu segurando a mão de Miguel: "Eu sei quem você é. É alguém que esqueceu que toda criança tem alguém que a ama de verdade." Foi nesse momento que Sofia entendeu que havia subestimado o poder de uma mãe, mesmo que não fosse mãe biológica. A frase de Rosa se tornou viral nas redes sociais, sendo compartilhada por milhares de pessoas como um lembrete do poder do amor materno. Psicólogos citavam a frase em palestras sobre vínculos afetivos e proteção infantil. Rosa nos lembrou que família se escolhe, não apenas se nasce, disse uma terapeuta familiar em São Paulo. As marcas no pulso de Miguel, deixadas pelas cordas com que Sofia o amarrava, desapareceram com o tempo. Mas as marcas no coração, tanto as ruins quanto as boas, permaneceram para sempre. A marca ruim da traição e do medo, mas também a marca boa de ter experimentado um amor protetor tão forte que foi capaz de mover montanhas. Miguel desenvolveu uma relação especial com outras crianças que passaram por traumas. Ele começou a fazer trabalho voluntário em abrigos, contando sua história e mostrando que é possível superar situações difíceis. "Se eu conseguir, vocês também conseguem", ele sempre dizia. Sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, se transformou em fonte de esperança para outros. Rosa nunca quis fama ou reconhecimento. Quando repórteres tentavam entrevistá-la, ela dizia: "Eu só fiz meu trabalho. Meu trabalho não é só limpar a casa, é cuidar da família." Essa frase se tornou símbolo de como o amor redefine nossos deveres e nos faz ir além do que é esperado. Rosa transformou uma profissão em vocação, um emprego em missão. A definição de trabalho de Rosa inspirou outros funcionários domésticos pelo país. Muitos começaram a se ver não apenas como empregados, mas como guardiões das famílias que servem. Associações de trabalhadores domésticos passaram a usar a história de Rosa em seus treinamentos, mostrando a importância de estar atento ao bem-estar de todos na casa. O pendrive com as evidências foi guardado por Daniel numa caixa forte. Ele disse que um dia, quando Miguel tivesse filhos, mostraria as gravações para eles, não para assustá-los, mas para que soubessem que sempre há pessoas corajosas dispostas a lutar pela verdade. "Quero que meus netos conheçam a mulher que salvou a família deles", Daniel disse. Miguel, hoje aos 19 anos, estuda direito e quer se especializar em combater crimes contra crianças e adolescentes. Ele diz que Rosa não apenas salvou sua vida, mas lhe deu um propósito. "Quero ser para outras crianças o que Dona Rosa foi para mim. Alguém que não desiste, que não fecha os olhos, que luta mesmo quando parece impossível." A escolha profissional de Miguel não foi coincidência. Durante o cativeiro, ele prometeu a si mesmo que, se sobrevivesse, dedicaria sua vida a proteger outras crianças. Seus professores na faculdade ficaram impressionados com sua determinação e maturidade. "Miguel tem uma compreensão da injustiça que poucos jovens possuem", disse seu professor de direito penal.
A vida ensinou essa família que a proteção divina muitas vezes vem através de pessoas simples que escolhem fazer o certo mesmo quando é perigoso. Rosa representa milhares de pessoas anônimas que todos os dias escolhem ser instrumentos de justiça e amor em um mundo que às vezes parece ter perdido a direção. O caso Cardoso se tornou matéria de estudo em faculdades de Direito, Psicologia e Serviço Social. Professores usavam a história para ensinar sobre sinais de abuso, manipulação psicológica e a importância de redes de apoio. É um caso que mostra como uma pessoa atenta pode fazer toda a diferença, explicava uma professora de criminologia. A história termina, mas a lição permanece. Em um mundo cheio de Sofias, pessoas que usam máscaras para esconder intenções cruéis, sempre haverá Rosas, pessoas autênticas que enxergam através das aparências e lutam pela verdade. E é essa esperança que nos lembra que o bem sempre encontra um caminho para vencer, mesmo quando tudo parece perdido. 3 anos depois, a família Cardoso inaugurou o Instituto Rosa Antunes de Proteção Familiar, um centro que oferece orientação para famílias sobre como identificar relacionamentos abusivos e manipuladores. Rosa, agora com 58 anos, trabalha meio período no Instituto, contando sua história e orientando outras pessoas sobre sinais de alerta. Daniel se casou novamente 2 anos depois, mas desta vez com muito cuidado. Conheceu Clara Nogueira, uma pediatra viúva, através de amigos mútuos, e o relacionamento se desenvolveu lentamente. Rosa aprovou imediatamente. Esta sim tem olhos de mãe, ela disse. O casamento foi simples, com Rosa como madrinha e Miguel como padrinho. A nova família se formou naturalmente. Clara trouxe uma filha de 15 anos, Helena, que se deu muito bem com Miguel. Rosa agora cuida de uma casa ainda mais cheia de vida e amor. Deus tirou uma cobra e nos deu uma família maior, Rosa costuma dizer, rindo enquanto vê as 2 crianças brincando no jardim. Miguel se tornou um dos melhores alunos de sua turma na faculdade e já estagia no Ministério Público, trabalhando em casos de crimes contra menores. Seus colegas sabem de sua história e o respeitam pela capacidade de transformar trauma em propósito. Miguel é prova viva de que é possível superar qualquer coisa, disse o promotor com quem ele trabalha. Rosa mantém contato com outras famílias que passaram por situações similares. Ela criou um grupo de apoio que se reúne mensalmente na casa paroquial, onde compartilham experiências e se fortalecem mutuamente. Dor compartilhada é dor diminuída. Ela sempre diz aos participantes. O grupo de apoio de Rosa cresceu e agora tem mais de 50 membros. Eles organizaram um sistema de alerta onde qualquer pessoa pode pedir ajuda se suspeitar que alguém próximo está sendo manipulado. Rosa nos ensinou que não podemos fechar os olhos quando algo não está certo, disse Maria, uma das participantes que ajudou a salvar a irmã de um relacionamento abusivo. Daniel transformou sua experiência em aprendizado para outros empresários. Ele palestrava regularmente em eventos corporativos sobre vulnerabilidade emocional e tomada de decisões em momentos difíceis. Não importa quão bem-sucedido você seja nos negócios, ele sempre dizia: quando se trata do coração, todos somos iguais. A sala que antes era o cativeiro de Miguel, agora é um escritório cheio de luz e plantas. Nas paredes, ele pendurou fotos de todas as crianças que ajudou através de seu trabalho no Ministério Público. Cada foto é um lembrete de por que faço o que faço. Ele explica aos visitantes. Rosa, aos 60 anos, foi homenageada pela Prefeitura de São Paulo como Cidadã do Ano, por sua coragem e dedicação à proteção familiar. Na cerimônia, ela disse: "Não fiz nada de especial, só amei como qualquer mãe ama." A plateia ficou de pé aplaudindo, sabendo que havia algo de muito especial naquele amor simples e poderoso. Helena, a filha de Clara, escolheu Rosa como sua madrinha de crisma. Ela me ensinou que família não é só quem nasceu junto, é quem escolhe ficar junto. Helena disse na cerimônia. Rosa chorou de emoção, sentindo que sua família havia crescido mais uma vez. O instituto, criado em homenagem a Rosa, já ajudou mais de 1000 famílias em situações de risco.
Eles desenvolveram um aplicativo que permite denúncias anônimas e oferece orientação imediata para pessoas em situação de vulnerabilidade. Miguel participa ativamente do desenvolvimento das ferramentas legais do Instituto. 5 anos depois do caso, Sofia cometeu suicídio na prisão. Deixou uma carta confessando todos os crimes e revelando a localização de vítimas que nunca haviam sido encontradas. Rosa, quando soube da notícia, disse apenas: "Que Deus tenha misericórdia de sua alma." Ela também era filha de alguém que um dia a amou. A reação de Rosa à morte de Sofia impressionou a todos. Mesmo depois de tudo que passou, ela conseguiu encontrar compaixão para com sua algoz. "O ódio apenas machuca quem odeia", ela explicou. "Eu escolho o perdão porque é o que me liberta." Esta sabedoria simples se tornou um dos pilares dos ensinamentos do Instituto. Miguel se formou com louvor e foi convidado para fazer mestrado em Direitos da Criança, numa universidade americana. Antes de viajar, ele organizou uma festa especial para Rosa. "Tudo o que sou hoje, devo a esta mulher", ele disse, emocionando todos os presentes. Rosa, como sempre, ficou constrangida com os elogios, mas radiante de orgulho. Daniel se aposentou cedo para se dedicar integralmente ao Instituto e à família. Ele e Clara adotaram uma criança órfã de 8 anos, Tomás, que havia perdido os pais num acidente. Rosa recebeu o menino como mais um neto, provando que seu coração não tem limites para amar. A história da família Cardoso se tornou filme, mas Rosa insistiu que todos os direitos fossem doados para instituições de proteção à criança. "Não quero ganhar dinheiro com sofrimento", ela disse. O filme ganhou vários prêmios e ajudou a conscientizar ainda mais pessoas sobre os perigos dos relacionamentos manipuladores. Hoje, aos 65 anos, Rosa continua trabalhando, mas em ritmo mais suave. Ela cuida da casa, ajuda no instituto e, principalmente, é a matriarca de uma família que cresceu muito além do que ela imaginava. "Deus me deu mais filhos e netos do que eu sonhei", ela costuma dizer, olhando as fotos de todos na geladeira. O jardim da Mansão Cardoso agora tem um canteiro especial com plantas de todo o Brasil, enviadas por pessoas que foram tocadas pela história de Rosa. Cada planta representa uma vida que foi mudada pela coragem de uma mulher simples que decidiu agir quando a verdade estava em perigo. A chave que Rosa usou para abrir a porta do cativeiro foi transformada em pingente e presenteada a ela por Daniel. "Esta chave abriu mais que uma porta", ele disse na entrega. "Abriu nossos corações para o que realmente importa." Rosa usa o pingente todos os dias, como lembrete de que pequenos atos de coragem podem mudar o mundo. Miguel retornou do mestrado com uma proposta: criar uma rede internacional de proteção familiar baseada na experiência brasileira. O projeto foi aprovado pela ONU e hoje funciona em 15 países. A lição de Dona Rosa atravessou fronteiras, Miguel disse no lançamento internacional do projeto. A rede internacional inspirada na história de Rosa já salvou mais de 10.000 crianças em situação de risco ao redor do mundo. Cada caso é um lembrete de que o amor vigilante de Rosa ecoou muito além das paredes da mansão do Morumbi, chegando a lugares onde ela nem imagina que sua história seja conhecida. Quando repórteres perguntam a Rosa sobre seu legado, ela responde: "Meu legado são meus filhos crescendo fortes e protegendo outras crianças. É saber que onde eu passei, o amor ficou mais forte que o medo." E realmente, onde quer que Rosa tenha tocado uma vida, o amor se multiplicou. A história da família Cardoso prova que às vezes os milagres vêm disfarçados de pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias por amor. Rosa Antunes, uma faxineira de coração gigante, mostrou que não precisamos de títulos ou fortunas para mudar o mundo. Precisamos apenas de coragem para fazer o que é certo. Na porta de entrada da mansão, há uma placa singela: "Lar da família Cardoso Nogueira, protegido pelo amor de Rosa." É uma declaração simples, que resume uma verdade profunda. Algumas pessoas entram em nossas vidas como funcionários e se tornam anjos guardiões. 10 anos depois, quando Miguel casou com sua namorada da faculdade, escolheu Rosa para entregá-lo no altar junto com Daniel. "2 pais me criaram",
Ele disse no altar: um me deu a vida, a outra me ensinou a vivê-la. Não havia um olho seco na igreja. E Rosa, finalmente, permitiu-se chorar de felicidade sem se esconder. A cerimônia de casamento de Miguel foi o coroamento de uma década de reconstrução familiar. Rosa, agora avó de 2 crianças adotivas e madrinha de inúmeras outras, viu sua família crescer além de qualquer sonho. No discurso do casamento, ela disse: Deus me abençoou com mais filhos do que meu ventre poderia gerar, mas que meu coração conseguiu amar. A última foto da família, tirada no casamento de Miguel, mostra 32 pessoas, todos unidos pelo amor que começou com a coragem de uma mulher que se recusou a fechar os olhos para a injustiça. Rosa está no centro, segurando o buquê da noiva com um sorriso que ilumina toda a foto. Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que existem rosas no mundo. Gente simples, corajosa e cheia de amor, pronta para lutar pela verdade.